Olá, queridos alunos do primeiro ano, bom dia a todos. Aqui é o professor Clayton. Então, eu estou gravando esta aula para a atividade número 4, aula número 4, atividade número 4 de Sociologia. Na semana passada, nós estudamos a definição do que é cultura, né? Então, nós estudamos o seguinte, que cultura é tudo aquilo que é criado pelo homem e que não é natural, né? Então, nós vimos lá na semana passada o que é natural. É tudo aquilo que é comum a todos os seres humanos, independentemente das diferenças. É tudo que nos une. Por exemplo, a fome, eu sinto, o europeu sente, você sente, o africano, o norte-americano, todo mundo sente fome. A esperança, sorriso, alegria, isso é compartilhado por todos nós. Tudo que não é natural é construído de forma cultural. Por exemplo, a forma como nós pensamos é determinado culturalmente, a forma como nós nos vestimos é determinado culturalmente, a nossa alimentação é a nossa cultura que determina. Então, nós vimos isso lá atrás na aula 3. Agora, nós vamos estudar esse princípio chamado etnocentrismo. O etnocentrismo, eu vou trazer a definição, mas basicamente ele é a base que sustenta todas as ideias perversas e maléficas da nossa família humana. Então, o racismo, a xenofobia, a misoginia, o ódio à mulher, a homofobia, o ódio a orientação sexual, o racismo, né? Então, o etnocentrismo, ele é a base de todas essas porcarias que o ser humano ainda insiste em aplicar, né? Ainda insiste em achar que isso é certo. Então, nós vamos falar hoje sobre o etnocentrismo, esse palavrão, mas que vocês vão entender tranquilamente. Aqui eu trouxe uma charge do Scabin que retrata justamente essa ideia de culturas diferentes e que o etnocentrismo ele trata de hierarquizar. Isso significa que, por exemplo, o homem branco ele se coloca no centro do mundo, o homem branco europeu. A gente está falando aqui lá do século XV, século XVI. Então, o homem branco europeu ele se coloca no centro do mundo. O restante dos povos, sejam eles americanos aqui, né, índios, tupinambás, os astecas, os incas, os maias, enfim, seja na África, né, todos os povos africanos, todos eles eram menores. Todos eles eram hierarquicamente mais baixos que o homem europeu. Então, essas pessoas deveriam, então, atender aos interesses do povo europeu. Aqui o Scabin traz um estranhamento cultural interessante lá de 1500, quando Pedro Álvares Cabral desembarca lá no litoral sul da Bahia. E aqui ele diz o seguinte, né? Meu Deus, aqui são os portugueses. Meu Deus, eles não usam roupas, se dirigindo aos nossos índios tupinambás. Do outro lado, os índios tupinambás se chocam com aquela cultura estranha. Olha, eles não usam penas. Então, existe um choque cultural. Porém, o etnocentrismo, ele trará justificativas e força para que o homem europeu, se colocando no centro do mundo, se colocando no centro do universo, ele escravizasse o indígena, ele roubasse as suas terras, ele assassinasse, uma justificativa para que houvesse a imposição do catolicismo aos indígenas, tudo isso baseado nessa palavrinha chamada etnocentrismo. Então, lá para resgatar o que nós vimos na aula passada, aqui tem uma definição
que afirma o seguinte, que a cultura é uma capacidade de produzir símbolos. Isso significa que, galera, a comunicação e a expressão significativa são mantidas por meio do uso de elementos simbólicos, palavras, imagens, gestos ou de sequências destes. Quando isolados e vistos como coisas em si mesmos, esses elementos aparentam ser meros ruídos, padrões de luz ou movimentos arbitrários. Esses elementos só têm significado para nós mediante suas associações, que eles adquirem ao ser associados ou opostos uns aos outros em toda sorte de contextos. O que o Roy Wagner quer dizer com isso? Ele está dizendo o seguinte, que a nossa cultura, ela cria símbolos, né? Então, nós criamos símbolos do que é certo e do que é errado, mas não existe certo e errado, existe diferentes formas de se conviver. O antropólogo Clifford Geertz, que é esse bonitão que está aqui, ele é americano, ele afirma o seguinte, que a nossa cultura, ela é formada com base em construções simbólicas, que atuam como uma teia de significados. Isso quer dizer o quê? Esses símbolos, eles vão criar para nós formas de pensar, formas de acreditar, crenças, normas, valores, representações, condutas, rituais, etc. Por exemplo, o que são esses símbolos? Nós, seres humanos, criamos, por exemplo, um símbolo associado à beleza. Então, para as mulheres girafas, lá do norte da Indonésia, lá da tribo Padaung, é bonito as mulheres terem pescoços alongados. Eu trouxe essa discussão lá na aula passada. Então, desde muito cedo, as meninas, os seus pais instalam esses anéis em seus pescoços, porque é uma forma de alongar o pescoço e de elas serem ainda mais belas. Então, isso é um símbolo de beleza. Um outro símbolo que é criado, por exemplo, por nós ocidentais, dentes simétricos, dentes corretos, e por isso nós colocamos aparelhos ortodônticos que nos machucam, mas que terão a função de ajeitar os nossos dentes. Então, aqui, olhem só, nós temos essa moça, né, que faz uso de um aparelho que traz dor, muitas vezes sofrimento para nós. Então, nós podemos nos chocar com as mulheres girafas, porque para nós essa cultura está associada a machucar, a sofrimento. Mas e eles, quando eles observam um aparelho ortodôntico nas nossas crianças? É a mesma sensação. Nossa, isso deve doer. Por quê, né? Então, isso significa símbolos. Nós criamos símbolos, né? Quer ver um outro exemplo de símbolos? Por exemplo, esporte. Para nós, o esporte fundamental aqui é o futebol. O futebol, né, é o esporte. Vamos imaginar um outro grupo social. Vamos imaginar tribos isoladas que vivem na Amazônia. Eles não têm relação com o futebol, por exemplo. Talvez o principal divertimento e a forma, por exemplo, de treinar os meninos seja a caça. Então, isso significa que cada cultura atribui símbolos, atribui fenômenos que fazem parte daquela determinada cultura. O etnocentrismo, agora falando mais especificamente sobre essa palavra, o etnocentrismo, ele demonstra que membros de diferentes culturas, certo? Por utilizarem lentes da sua cultura, enxerguem numa cultura diferente
algo, algo como sendo menor, como sendo selvagem, como sendo bárbaro, como sendo de segunda categoria. Então, por exemplo, o colonialismo aqui no Brasil, ele se deu justamente justificado por essa visão preconceituosa. Então, para os europeus, os portugueses que aqui chegaram, eles acreditavam que os indígenas, eles não passavam de selvagens, né? Então, a forma como os índios viviam, a forma como eles se interagiam com a natureza, a forma como os indígenas acreditavam em seus deuses, para o português que está aqui pisando, né? Vocês estão vendo aqui a imagem, aquela forma era uma forma bárbara, era uma forma selvagem, que tinha que ser alterada, que tinha que ser transformada. O indígena, para não ser escravizado, por exemplo, ele deveria trabalhar como homem branco, ele deveria acreditar no mesmo Deus do homem branco, ele deveria mudar, transformar a sua cultura, se afastar da sua cultura. Se esse indígena ele não decidisse, então, abandonar a sua cultura, ele estaria largado à própria sorte, ele poderia ser escravizado. Por exemplo, os africanos. Os africanos, né, eles foram arrancados da sua casa, do seu lar, foram trazidos aqui para a América para trabalharem de forma perversa, para serem castigados. Eles não tinham voz, eles não tinham liberdade, eles eram castigados o tempo todo. E sabe qual que era a justificativa? Eles eram selvagens. Então, o escravizado, o negro, ele tinha um pecado original, e a igreja defendia isso, e a forma do negro espiar, combater o seu pecado original era sendo escravizado. Então, a escravidão africana, ela foi defendida não só por governos, não só por comerciantes, ricos fazendeiros, mas também pela igreja. A igreja defendia que a escravidão era uma forma de acabar com o pecado original do negro, né? Então, aqui existe uma imagem de uma moça, certo? Que está servindo como um brinquedo nas mãos de uma criança branca, certo? A criança branca está montada num quase ser humano, né? Então, o negro, aqui no Brasil e outros cantos da América, eles, por muito tempo, foram enxergados como animais, né? Então, vamos definir aqui essa palavra, o etnocentrismo. Então, etnocentrismo significa, gente, etnia, certo? Etno vem de etnia, ou seja, um determinado grupo social com determinadas características físicas, com determinadas culturas, e um grupo que se identifica, uma etnia. Centro, ismo, prática. Então, por exemplo, cristianismo, catolicismo, budismo, islamismo, são religiões. Por que existe esse sufixo ismo? Porque você pratica. O católico vai na igreja, lê a Bíblia. O cristão vai aos cultos, lê a Bíblia. Então, existe uma prática. Então, isso significa que o etnocentrismo, basicamente, a gente pode afirmar o seguinte: é ter a etnia no centro de tudo e você praticar isso diariamente, né? Então, o etnocentrismo, galera, é uma visão de mundo característica de quem considera o seu grupo étnico, a sua nação ou a sua nacionalidade mais importante que os demais. Então, é você colocar o seu grupo social no centro de tudo. É você colocar o seu país no centro de tudo. É você colocar o seu continente no centro de tudo, como sendo aquele exemplo a ser seguido. O resto deve servir a esse grupo hierarquicamente
maior e hierarquicamente superior. Aqui, olhem só, galera, o professor Everardo Rocha, ele traz uma definição que vai coadunar com o que o professor acabou de dizer. Etnocentrismo é uma visão do mundo onde o nosso próprio grupo é tomado como centro, né, de tudo e de todos os outros. São pensados e sentidos através dos nossos valores, nossos modelos, nossas definições do que é a existência. No plano intelectual, pode ser visto como a dificuldade de pensarmos a diferença, ou seja, nós não nos colocamos no lugar do outro quando a gente pensa dessa forma. No plano afetivo, como sentimentos de estranheza, medo e hostilidade. Galera, então o etnocentrismo é quando você se coloca no centro de tudo. Então, um exemplo, eu trouxe aqui, ó, a Ku Klux Klan. O que é a Ku Klux Klan? Foi um movimento supremacista, né, de supremacia branca, que surge no século XIX, lá nos Estados Unidos, no processo aí após a libertação dos escravos, e esses supremacistas brancos, que fazem parte da Ku Klux Klan, e que, inclusive, existe e é muito forte nos Estados Unidos, então eles defendem o seguinte: o negro deve nos servir. Né? Então, a Ku Klux Klan promoveu diversos ataques, muitos negros foram assassinados, e a Ku Klux Klan hoje, ela usa terno e gravata nos Estados Unidos, né? Então, você não tem algo como você teve no século XIX, mas você tem esse racismo estrutural que faz parte dos Estados Unidos. E nós estamos observando, né, os movimentos aí contra o racismo. E aqui no Brasil, nós temos a nossa versão tupiniquim, né? Nós temos aqui os 300 que fizeram uma apresentação bizarra, né, lá em Brasília, e aí a principal líder, né, a Sarah Winter, essa que aparece aqui armadinha, que é a principal líder aqui desse grupo dos 300, que fez claramente uma associação aqui à Ku Klux Klan, que defende a supremacia branca. O negro é menor que nós. O negro tem que nos servir. E aí, olhem só, galera, para encerrar, existem tipos de etnocentrismo, né? Então, você tem o etnocentrismo que se manifesta de forma exacerbada, o racismo. Então, o que é essa ideia do racismo? É você ter uma classificação dos seres humanos em raças. Entende-se por raça como um aspecto biológico. Então, eu sou raça branca, você é raça negra. Então, a raça branca é superior à raça negra. Galera, essa ideia de classificação de nós, seres humanos, em raça, ela é ultrapassada, né? A ciência, como eu comentei com vocês, o mapeamento genético prova que nós somos idênticos. O que há de diferenças são diferenças superficiais, a cor da pele, por exemplo. Né? Então, é burrice classificar a sociedade humana, a família humana em raças. Mas isso é praticado, por isso que ele é chamado racismo. Nós temos aqui no Brasil o racismo estrutural, que está nas instituições, que está nas religiões, que está no nosso convívio social. Um exemplo, galera, do etnocentrismo, por exemplo, no continente africano, se deu lá no Congo, né? Então, com um verniz humanitário, a Bélgica, ela lá no século XIX, ela chega no Congo e ela começa a explorar o país, a nação, e aqueles pais que não conseguiam produzir, né, por exemplo, a extração de látex, que era tão buscado pelos belgas, os pais eram castigados, mas os castigos mais severos eram praticados contra os filhos. Então, nós teremos uma legião de crianças e adolescentes amputados. Por quê?
porque o belga foi lá e cortou a mão dos filhos, dos trabalhadores, como forma de punição. Ó, você não produziu tanto quanto nós queríamos, então vamos castigar os seus filhos. Então, isso, inclusive o rei belga, né, há um mês atrás, veio a público e pediu desculpas pelo que a Bélgica fez em relação ao Congo. Uma outra forma, né, de etnocentrismo é a xenofobia. O que é a xenofobia, gente? A xenofobia é essa aversão a tudo que é estrangeiro, a tudo que vem de fora. É o ódio em relação a nacionalidades diferentes. Um exemplo, a Europa, que alguns, né, não estou falando todo o continente europeu, e não é todo o europeu que pensa dessa forma, mas europeus que enxergam que o árabe, que o africano, que o latino está chegando no continente para roubar o emprego, enfim. Esse ódio em relação à nacionalidade diferente chama-se xenofobia. E por fim, galera, a intolerância religiosa. A intolerância religiosa é uma forma de etnocentrismo. Por quê? Você classifica a religião em superior e inferior. Por exemplo, as religiões de matrizes africanas, elas sofrem muito preconceito hoje no Brasil. Quer dizer, hoje não, sempre sofreram. Mas existe uma escalada de violência contra praticantes do candomblé, contra praticantes enfim, de religiões africanas, de matrizes africanas. E isso é perversidade. Tudo bem, galera? É isso. Gostaria de agradecer aí a participação de todos. Muitíssimo obrigado. Que vocês possam fazer aí a atividade com tranquilidade, certo? E nos veremos aí até a próxima. Um beijo aí no coração de vocês.